O jurista Ives Gandra Martins se pronunciou sobre a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo que cassou o mandato da deputada federal Carla Zambelli. O jurista apontou que a decisão anula os votos de quase 1 milhão de eleitores que ficam sem representação por uma decisão questionável tomada a pedido de um partido de extrema esquerda com baixíssima representatividade. O jurista lembrou: muitos países não têm justiça eleitoral e já há um tempo eu tenho me perguntado se a justiça eleitoral, que no passado, até o fim do século passado, tinha uma preocupação muito maior de preservar a vontade do eleitor, hoje não está interferindo diretamente no processo eleitoral, numa linha de um protagonismo que não era próprio no seu passado, de uma justiça que também não existe em todo o mundo. Ives Gandra Martins afirmou: eu, pessoalmente, acho que 1 milhão de eleitores não poderiam ser desconsiderados como foram por 5 desembargadores, com todo o respeito que tenho por eles, e acompanharia tranquilamente, se estivesse lá, o voto dos outros 2 que votaram a favor da manutenção do mandato da deputada. Na conjuntura jurídica atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos e subhumanos, sendo perseguidas implacavelmente por medidas judiciais invasivas e arbitrárias, sem direito razoável ao contraditório e à ampla defesa, pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou a advertir em um pronunciamento para uma manifestação da subprocuradora Lindor Araújo, da Procuradoria-Geral da República, que denunciou o uso da técnica da Fishing Expedition por parte do ministro Alexandre de Moraes. A técnica é comum nos inquéritos conduzidos por Moraes contra adversários políticos, jornais independentes e cidadãos que se expressam de maneira crítica contra a conduta de ministros da Suprema Corte. Neste modus operandi, o investigador promove uma devassa em pessoas escolhidas por ele para procurar algum indício, algum motivo para acusação, em contrariedade ao preconizado pelo direito que deveria investigar fatos. Em inquéritos conduzidos em cortes superiores, observa-se um procedimento característico. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas e isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. As matérias e depoimentos de pessoas suspeitas são aceitos sem questionamento e servem de base para medidas cautelares contra as pessoas marcadas. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Fishing Expedition, os dados são vazados para a velha imprensa, que então promove um assassinato de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Os inquéritos são mantidos abertos por tempo indeterminado para continuarem a produzir seus efeitos devastadores sobre as vidas dos investigados que não têm meios para questionar as decisões. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e o inquérito passa de corregedor em corregedor
enquanto a renda do trabalho de famílias e empresas permanece confiscada sem base legal. Após o ministro Luiz Felipe Salomão, já foram relatores do inquérito os ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves e Raul Araújo, e a atual relatora é a ministra Isabel Galotti. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Todos os rendimentos de mais de 20 meses de trabalho são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Hoje eu colocarei alguns assuntos muito rapidamente, senão ficaria uma manifestação muito longa. Primeiro esta cassação do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo da deputada Carla Zambelli. Ela teve 946.244 votos. Quase 1 milhão de eleitores que foram cassados por, enfim, 5 de 7 juízes, desembargadores do Tribunal Regional Eleitoral. O argumento que teria um vídeo quando foi apresentado, prejudicada a eleição do Partido Social, do PSOL, que aliás não conseguiu a eleição de nenhum prefeito dos 5.571 municípios de São Paulo. A gente conseguiu, com essa representação, pelo menos em primeira instância, cabe recurso, ela certamente vai recorrer, fazendo com que 1 milhão de eleitores sejam jogados por causa de um vídeo, que os outros 2 desembargadores que não concordaram mostraram que não teve nenhum impacto na eleição. Muitos países não têm justiça eleitoral e já há algum tempo eu tenho me perguntado se a justiça eleitoral, que no passado, até o fim do século passado, tinha uma preocupação muito maior de preservar a vontade do eleitor, hoje não está interferindo diretamente no processo eleitoral numa linha de um protagonismo, enfim, que não era próprio no século passado, de uma justiça que também não existe em todo o mundo. São alguns países que têm justiça eleitoral que, enfim, em grande parte dos países é feita pela própria justiça comum. Enfim, eu pessoalmente acho que 1 milhão de eleitores não poderiam ser desconsiderados, como foram por 5 desembargadores, com todo o respeito que tem por eles. E acompanharia tranquilamente se estivesse lá o voto dos outros 2 que votaram a favor da manutenção do mandato da deputada. O segundo aspecto que eu coloco é a manifestação do atual presidente da Ordem dos Advogados, toma posse agora, Leonardo de Sica, que tem tido realmente a coragem de fazer algumas manifestações. E uma delas é importantíssima. Se a Constituição brasileira declara, desde o dia 5 de outubro de 1988, que é assegurada a ampla defesa judicial e administrativa, esse objetivo tem muita importância. Todos os julgamentos virtuais, esta defesa deixa de existir, porque manda-se uma sustentação oral que quase todos os advogados têm certeza que os desembargadores e os ministros não ouvirão. O que vale dizer, a ordem do CNJ de que tem que se adotar
esse critério, a meu ver, tem o nosso presidente excepcional, São Paulo, inteira razão. O ampla ficou reduzida. Eu não diria menos ampla, ficou reduzida a expressão quase nenhuma. Que eu faço uma sustentação oral, eu tenho certeza que não vai ser ouvida em uma sessão virtual. Evidentemente que o ampla defesa desejado como cláusula pétrea da Constituição não tem valor nenhum. Concordo inteiramente com o presidente da seccional de São Paulo, o eminente advogado Leonardo da Silva. Um terceiro aspecto também que eu queria apresentar muito rapidamente é que o governo teve um déficit em 2024 de 43 bilhões de reais. Lembre-se que Bolsonaro deixou em 2022 um superávit de 54 bilhões de reais. E que houve, já no ano 2023, um déficit primário de mais de 200 bilhões. E nesses déficits não se contam os juros, é apenas o déficit sem considerar os juros que o governo é obrigado a pagar. Está acima da meta, que a meta era 0,25, e de rigor eles tiveram um déficit correspondendo a 0,36% do PIB. Então, apesar de desejarem um déficit zero, mas admitirem uma tolerância de 0,25% de déficit em relação ao PIB, nós tivemos 0,36%. Segundo ano, isso ultrapassa de longe aquilo que se denomina de um arcabouço fiscal. Foram 43 bilhões, com mais de 200 bilhões do ano passado. Um governo gerador de déficit, por isso tivemos um aumento de mais de 4% no endividamento, o que representa efetivamente um endividamento de 4%, um PIB de 2 trilhões e 100 bilhões de dólares, são quase 9 bilhões ou 10 bilhões de dólares, o que vale dizer, de rigor, um déficit, se eu multiplicar por 6, tomando isso como base, em geral, eu estou praticamente chegando a 500 a 600 bilhões de reais. Gasta-se o que não se tem, pede-se emprestado e aumenta-se a tributação. Dois caminhos que, evidentemente, têm provocado esse mal-estar que o próprio presidente do partido do PSD, Roberto Kassab, diz que, enfim, o governo, se continuar nessa linha, se fosse a eleição hoje, não teria a reeleição, porque a economia dá sinais de que o barco está fazendo água. Então, 3 pontos que eu queria trazer para os meus seguidores. O ponto de considerar injusta a classificação, e ficaria com os 2 desembargadores que votaram a favor de Carla Zambelli, e considerar correta a posição do atual presidente da seccional da OAB de que está havendo uma redução no direito de defesa que não poderia ser reduzida por ser uma cláusula pétrea, o artigo 5º, inciso 55 da Constituição, que fala em ampla defesa, e, por fim, esses déficits que continuam superando o arcabouço, porque se o arcabouço apresenta 0,25, nós tivemos 0,36 do PIB como déficit nesse ano. São pontos para reflexão dos meus queridíssimos amigos seguidores.